E aí a gente quer contar para vocês um pouco hoje também das agendas globais, de ODS, que vocês já devem ter ouvido falar aí também ao longo do curso, mas dar um pouquinho de ênfase no ODS 11 e como que o ONU Habitat implementa essas agendas e pode apoiar os governos e projetos a estarem traduzindo isso no território. Não me apresentei, importante. Sou formada em Relações Internacionais, trabalho com urbanismo, mas sou urbanista, mas não sou planejadora urbana nem arquiteta, e tenho especialização em urbanismo e mestrado em Sociologia Urbana. Então, a gente trabalha com esse tema com vários chapéus diferentes, indo e voltando para fora, para dentro, para a política pública, para o internacional, e juntando aí para conseguir traduzir essa agenda e o mandato do ONU Habitat. Então, vamos... Eu estou falando baixo, alto, dá para ver direitinho? Bom, então estamos aqui no curso. Nossa agenda, já falei brevemente, né, que eu vou apresentar, fazer esse panorama geral do que é a Organização das Nações Unidas, o ONU Habitat, as agendas internacionais. Depois a gente tem fala sobre mudança do clima e saúde, o projeto Rio Inclusivo e Sustentável, coordenada e completa, e depois determinantes sociais de saúde, DSS, os ADS, e Marcos vai falar também de São Gonçalo, que é o projeto que ele coordena. Então, sobre a ONU, imagino que todos vocês já devam ter ouvido falar, sabem, vem na televisão o tempo inteiro sobre, mas trazendo um pouquinho mais de dentro o que é de fato esse sistema. A ONU foi criada em 1947, né, no pós-guerra, e aí hoje se traduz nesse grande quadro aqui, que traduz um pouco também da burocracia que é o sistema dividido pelo mundo, né? A gente tem os principais órgãos, que é a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Secretariado, o Tribunal Internacional de Justiça e o Conselho de Tutela. E aí dentro desses órgãos, as agências, fundos e programas, que a gente chama de AFP, estão divididas. Então, a letrinha está muito pequena, mas o ONU Habitat está aqui, inserido na Assembleia Geral. Então, a gente tem diversas agências, fundos e programas espalhados pelo mundo, pelo Brasil. Só no Brasil a gente tem todos esses logos e emblemas que vocês podem ver. Alguns deles são um pouco mais conhecidos, aparecem mais na mídia, o Unicef, o PNUD, ONU Habitat agora todo mundo já sabe, então vocês vão poder falar o que é o símbolozinho do ONU Habitat, que é uma casinha com uma pessoa no meio. Mas temos todas essas agências. O NDC trabalha com drogas, o NDSS com saúde, o NOPS com infraestrutura, o Unicef Criança e Adolescente, temos a Agência para Direitos Humanos, ONU Mulheres, ONU AIDS, UNFPA, que trabalha com população, a FAO, que trabalha com alimentação, OPAS, OIT, com trabalho. Então, são diversas agências, fundos e programas implementando os seus mandatos. Nesse caso, todos esses mandatos são implementados no Brasil. Algumas dessas agências ficam em Brasília, outras no Rio, tem umas que têm escritórios locais e regionais. O escritório do ONU Habitat, tanto regional quanto o do Brasil, fica aqui na salinha ali do lado, mas a maioria deles está com representação em Brasília mesmo. Então, indo já para o que é o ONU Habitat, é a agência da ONU responsável por todos os temas urbanos. Então, todos os temas que têm alguma relação com cidade, com urbanismo, o ONU Habitat vai cuidar. Seja assentamentos humanos, que é o principal tema, mas também mobilidade urbana, segurança urbana, mudanças climáticas, economia urbana, tudo que acontece na cidade a gente pode estar trabalhando. E aí sempre produzindo dados, fazendo pesquisas, ajudando governos locais, regionais, nacionais, academia, sociedade civil a implementar metodologias que são desenhadas e criadas normalmente pela sede do ONU Habitat, e a gente implementa essas metodologias no território, ajuda os governos ou os outros atores a aprender essa metodologia, e aí a partir daí, com o resultado da metodologia, a gente busca subsidiar as políticas públicas que vão permanecer com o parceiro. Então, a proposta não é que o ONU Habitat continue para sempre nos projetos. Os projetos, normalmente, eles têm uma duração, eles têm começo, meio e fim. Muitos deles, eles são renovados. A gente tem projetos que já estão com 7 anos de duração, com o governo de Alagoas, por exemplo. O próprio projeto que a gente tem aqui com a Prefeitura do Rio tem já bastante tempo, já mudou de nome, aí a gestão muda, a gente faz alguma adaptação, muda a área de impacto, mas territórios sociais já foi o PP Social, já foi Rio Mais Social e agora é territórios sociais, muda só uma coisinha. Mas a ideia é que a gente possa transferir esse conhecimento, transferir essa capacidade e também poder capacitar os nossos parceiros na ponta para poderem, de fato, conseguir implementar as políticas públicas com base nessas evidências que a gente apoia por meio das metodologias. E aí são diversas metodologias em todas as áreas possíveis das temáticas urbanas. Tem metodologias mais participativas, como oficinas,
tem metodologias que vão ser mais de busca ativa, de uma pesquisa por formulário. A gente tem metodologias que vão ser tipo capacitação de funcionários. Vamos ter diversas possibilidades, análises e possibilidades para que os governos e os nossos parceiros possam estar aí se aprimorando e com o objetivo final de melhorar o desenvolvimento urbano sustentável. Mas aí o mote, né, do ONU Habitat é a promoção de desenvolvimento urbano social, econômico e ambientalmente sustentável nas cidades e nos assentamentos humanos. Ele foi estabelecido em 1978, e aí como resultado da primeira conferência do Habitat, que é uma conferência que a gente tem a cada 20 anos, a última dela aconteceu em Quito, em 2015, e aí a gente tem... 2015 anos, 2016. E aí, em 1978, o ONU Habitat ele é criado, a sede global fica em Nairobi, capital do Quênia, e aí, como eu comentei aqui no Rio, a gente é a sede do Brasil e também a sede regional. E a gente tem vários outros escritórios espalhados pelo mundo que aí cuidam das regiões e dos países. A gente busca construir cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, que é o mote do ODS 11, que somos guardiões, e a urbanização como uma força de transformação positiva para as pessoas e comunidades, e aí reduzindo a desigualdade, a discriminação e a pobreza. Aqui um mapinha que mostra um pouco do que temos hoje de projetos. Já está desatualizado, porque a cada 2, 3 meses, ainda bem, a gente tem conseguido implementar novos projetos. E aqui ainda não está os pipelines, que é o que a gente chama dos projetos que estão em negociação ou prestes a iniciar. Mas a gente tem projetos que também incluem o Brasil inteiro, que é o Circuito Urbano, que acontece a cada 2 anos, no mês de outubro, que é comemorado o mês das cidades, né? A gente chama de Outubro Urbano, que tem aí o Dia do Habitat e o Dia das Cidades. Simetria Urbana, que também acontece no Brasil inteiro. Conexões Urbanas, que terminou no passado, mas é um projeto de oficinas de espaços públicos na região de fronteira, com Paraguai, Argentina e Brasil, incluía também os refugiados dessa região. A gente também terminou agora há pouco um projeto na Argentina, em Neuquén. Aqui a gente tem no mapinha Argentina e Paraguai também, não é só o Brasil. É o escritório para o Brasil e para o Cone Sul. Cooperação Pernambuco, que é um projeto que eu coordenava até ano passado, que está prestes a ser encerrado, envolvia oficinas participativas com jovens e com mulheres, com espaços públicos e também para fazer o mapeamento da segurança urbana nos territórios mais vulnerabilizados do Estado. Visão Alagoas, que é um projeto que a gente tem desde 2017 com o governo do Estado de Alagoas, e aí são milhares de metodologias e resultados e interconexões com todos os municípios de Alagoas e também com o governo do Estado. Proisidora, em Minas Gerais, com os assentamentos humanos de Belo Horizonte. Territórios da Cidadania, Juiz de Fora. Fortalece São Gonçalo, que Marcos vai contar no detalhe. Rio Inclusive Sustentável, o Rio está com os 3 aqui do lado, né? O governo do estado, que Neto vai comentar. Territórios Sociais, que é esse projeto de busca ativa que a gente tem aqui com o Instituto Pereira Passos, que faz busca ativa nos 10 complexos de favelas aqui no Rio. E a gente faz essa busca para encontrar as pessoas mais vulnerabilizadas do município do Rio e para que elas possam acessar serviços e políticas públicas e possam, desde tirar um documento, uma certidão de nascimento, um CPF, até se matricular na escola. Então, a gente faz toda essa pesquisa e depois encaminha todas essas pessoas para os serviços públicos e para as políticas da prefeitura, né, com apoio, claro, que da prefeitura. Vivo Verde, que a gente tem em São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, sobre espaços públicos verdes. E acho que é isso. Está faltando de Congonhas, que já tem um tempinho, que tinha que estar nesse mapa. E outros que estão... E 2 em São Paulo. 2, né, de resíduos sólidos. Teria que estar entrando. E temos outros sendo negociados já. Daqui a 2 meses esse mapa estará atualizado. Bom, as agendas globais de desenvolvimento, acho que todo mundo já viu essa imagem, ou espero que já tenha visto, porque ela está rodando aí já tem 10 anos, e faltam só 5 anos para a gente esgotar a possibilidade de implementar esses ODS. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que compõem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos eles são divididos em 169 metas, 193 países, que são os países que compõem a ONU, assinaram essa agenda. Então, é um compromisso, é um documento assinado por todo mundo. E ele tem o princípio de ser universal, integral e de não deixar ninguém para trás. E aí no ONU Habitat a gente fala também de não deixar ninguém em nenhum lugar para trás. Os ODS eles vêm para substituir os ODMs, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8 objetivos, bem mais simples. Teve até uma divulgação bastante forte na época. Terminaram, né, antes dos ODS serem implementados, mas eles não tinham a meta tão certinha. Então, eles eram muito amplos e, de fato, o Brasil teve uma atuação muito forte nos ADMs, a gente conseguiu avançar bastante
principalmente no IDH e com todos os serviços, mas os ODS eles vêm aí com um desafio um pouquinho maior, que é de destrinchar em mais 11 caixinhas, né? Não, mais 9 caixinhas do que os ADMs, mas daí a gente conseguir ir lá na meta bem certinho, que cada país possa pegar esse objetivo e adaptar essa meta também para o que faz, para a realidade que faz sentido localmente. Então, aqui no Brasil, a gente tem um trabalho do IBGE e do IPEA, que pegam essas metas, que fazem adaptação, que fazem acompanhamento, e aí, para além disso, a gente tem acompanhamento do próprio Sistema ONU dos ODS. Que aí a gente vai ter acompanhamento individual de cada um deles nos painéis de alto nível que acontecem periodicamente. E aí eu coloquei aqui, tive essa liberdade poética de colocar o ODS 18, que é um ODS que foi proposto pelo presidente Lula na Assembleia Geral do ano passado, e aí é o ODS de igualdade étnico-racial. E agora a gente está no momento de tá tendo um concurso para pensar em qual vai ser o desenhozinho que representa esse ODS, e também criou-se um pouco a oportunidade de cada país criar esse ODS que faça sentido para a realidade local. E no Brasil, de fato, seria maravilhoso, e é um outro ODS que estaria transversal aos outros 17. Porque o que eu costumo comentar é que não adianta nada a gente trabalhar o ODS 11 de comunidades, de cidades e comunidades sustentáveis, sem estar trabalhando a educação, a saúde, a pobreza, as desigualdades, o gênero, e aí óbvio que também agora a igualdade étnico-racial a gente vai conseguir ter um olhar um pouco mais direcionado para esse tema num país que a gente tem aí a maior parte da população afrodescendente. E aí o ODS 11 é o ODS pelo qual o ONU Habitat ele é responsável, foi um ODS que foi um dos últimos a ser adotado, né? A agenda foi adotada em 2015 e entrou em vigor em 2016, né, 1º de janeiro de 2016, mas essa agenda começou a ser pensada lá na Rio+20, que foi aqui no Rio, então começou a pensar, poxa, o que a gente pode fazer depois desses ADMs, o que a gente pode propor para conseguir correr atrás ou melhorar e ter metas um pouquinho mais ambiciosas. Porque digamos que os ADMs eram um pouco fáceis de serem alcançados, então vamos apertar um pouquinho mais. E aí o ODS 11 foi todo um trabalho de governos locais, de organizações da sociedade civil, de institutos municipalistas, de ter um ODS dedicado para as cidades e que pudesse ser a localização de todos os outros. Então, a verdade é que a gente vai... os ODS eles vão ser todos implementados na cidade e é na cidade que a gente vai ver a conquista ou a derrota deles, né? Então, ele vem aí para reforçar a importância dessa localização, dessa territorialização desse desenvolvimento internacional, que nada mais é do que vários desenvolvimentos locais, né? O que é o desenvolvimento do mundo, senão vários pequenos desenvolvimentos. E aí foi um super esforço nessa época, tiveram várias conferências, pré-conferências, para se criar o ODS 11, e aí um esforço que o Brasil teve um papel muito relevante na inclusão do ODS 11 dentro dessa agenda. E aí ele diz que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então são os 4 adjetivos aí que a gente busca entender que seriam os mais ideais para as cidades, mas a gente pode falar também de cidades inclusivas, de cidades saudáveis, interessantes. A gente pode ir mudando um pouquinho também para chegar nesse todo. E aí aqui as metas a gente fala de habitação segura, adequada e a preço acessível, serviços básicos e urbanizar as favelas, transporte, urbanização inclusiva e participativa, patrimônio, gestão de riscos, qualidade ambiental, espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, relação e planejamento urbano-rural, planejamento integrado para mudanças climáticas e assistência a países menos desenvolvidos. E aí onde que a gente está hoje, já aí quase que na boca do gol para fechar essa agenda? A gente teve uma pandemia no meio do caminho que atrasou todo o cumprimento dessa agenda, inclusive com muitos debates se aumentava o tempo da agenda, se mantinha, porque o resultado não tá legal, na verdade está bem longe de ser o ideal. Então, hoje em dia, com o ODS 11, a gente está com 55% da população vivendo em áreas urbanas, e esse número deve chegar até 70% em 2050. Então, isso só reforça a importância de ter um ODS 11, já que muito mais da metade do mundo estará vivendo em cidades já vive, né, mais da metade. A maior parte do crescimento urbano está ocorrendo em pequenas cidades e vilarejos intermediários, e aí exacerbando as desigualdades e a pobreza urbana, e aí isso vai trazer várias consequências também para várias temáticas de desastres, de mudanças climáticas. As mudanças climáticas e os conflitos eles vão afetar desproporcionalmente as cidades, e aí dificultando o progresso em direção a esses objetivos. A população de favelas ela tem crescido, e aí colocando em risco a meta da habitação adequada, que é uma das principais metas do ODS 11 e o principal mandato do próprio ONU Habitat, e que agora está sendo reforçado com a nossa nova diretora executiva brasileira, Ana Cláudia Rosbach.
Em 2022, apenas metade da população urbana mundial tinha acesso adequado a transporte público, e, assim, o transporte público ainda bem longe do que seria o transporte público ideal. A expansão urbana, a poluição do ar e a falta de espaços públicos abertos persiste nas cidades, e desde 2015 o número de países com estratégias nacionais e locais de redução de risco de desastres dobrou. Então aqui temos algo bom de estratégias, mas também o número de desastres aumentou. E aí, indo para os temas específicos, a gente tem hoje 165 milhões de pessoas vivendo em favelas, não, calma, esse dado está ao contrário. 165 bilhões de pessoas vivendo em favelas surgiram ao longo dos últimos 20 anos e a gente alcança 1,1 bilhão de pessoas em 2020. Então, é um número muito grande de pessoas vivendo favelas como assentamentos humanos também, como comunidades, entendendo as especificidades de cada país. A gente tem 318 milhões de pessoas globalmente enfrentando a falta de moradia, e o ONU Habitat ele vai estimar que a gente precisa de 96 mil novas unidades habitacionais acessíveis economicamente por dia para conseguir atender essa meta até 2030. Ou seja, essa meta já perdemos nela, né? Com relação ao transporte, a gente tem... Sim, sim. Estou trazendo mensagem ruim, né? Depois vocês... Estou trazendo a parte pessimista. Estou num dia pessimista, gente. Desculpa. Mas, assim, vamos conseguir e contamos com vocês para que isso... A gente vamos dobrar a meta. Desculpa, gente, isso aqui são os números que o ONU Habitat divulgou há pouco tempo no resuminho executivo de onde que estamos, quase que para um desespero coletivo. Vamos correr atrás do que a gente perdeu. Com o transporte, a gente tem apenas 51,6% da população com acesso conveniente ao transporte, e na maioria das regiões do mundo vai ser aí transportes de baixa capacidade, né, como ônibus. A gente não vai ter trens, que são os transportes de alta capacidade, transporte de massa, que seria o mais recomendado em muitos casos. Com os espaços públicos, apenas 45% dos habitantes urbanos ao redor do mundo têm acesso conveniente a espaços públicos abertos, e esse debate surgiu bastante na época da pandemia, de como cada país estava vivendo, né, o lockdown, e no caso do ONU Habitat, surgiu muito esse debate de como que a gente trazia recomendações que pudessem ser um pouco globais, né? Porque a nossa sede fica em Nairobi, a gente tem escritórios por todo o mundo e cada realidade era muito diferente. Então a gente recebia as mensagens chaves do ONU Habitat, e a gente pensava, gente, mas como que eu vou pedir para uma cidade que não tem praças perto de casa para as pessoas frequentarem espaços públicos abertos, né? Então tem um pouco de... A gente tem que entender que às vezes a gente está falando de um contexto muito amplo e que a realidade local vai ser muito diferente dos dados que são apresentados, né? Dados de 1.072 cidades de 120 países mostram que mais de 3/4 das cidades têm menos de 20% da sua área dedicada a espaços públicos abertos e ruas, né, considerando que rua é um espaço público aberto. Os serviços básicos, a gente tem 2,2 bilhões de pessoas que ainda não têm acesso a serviços de abastecimento de água potável, geridos de forma segura. 3,4 bilhões de pessoas carecem de serviços de saneamento, e aí geridos de forma segura também. O mundo gerou 2,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2020, dos quais quase 40% são geridos em instalações não controladas, e aí principalmente aterros a céu aberto. E aí, com relação a desastres e ao clima, o número de mortes e pessoas desaparecidas devido a desastres por 100 mil habitantes diminuiu de 1,64 durante 2005 e 2015 para 0,86 de 2012 a 2021, mas o número de pessoas afetadas por desastres aumentou. Então, são dados também que traz o bom e o ruim. Até 2030, a gente não vai alcançar as metas chaves do ODS 11 sem mudanças significativas nas políticas urbanas e nos investimentos. Sem dados adequados, a gente não vai conseguir fazer esse progresso e esse monitoramento. Então, é muito importante que os projetos, que as cidades, que os governos locais tenham a produção de dados, de monitoramento, de avaliação, porque só assim a gente vai conseguir fazer o acompanhamento dos ODS. Cumprir o ODS 11 ele é importante, porque o presente e o futuro da humanidade, eles são urbanos, a gente, querendo ou não dá mais para voltar atrás disso. O ODS 11 ele é crucial para a gente conseguir alcançar uma implementação global da Agenda 2030, um fator crítico para a capacidade de levar uma vida saudável, produtiva e pacífica, está diretamente relacionado ao local onde a gente vive, e também entendendo que vai ser diferente de cada lugar para outro. O progresso em direção aos ODS está atrelado à capacidade dos países e das cidades de localizar esses objetivos, ou territorializar, ou municipalizar, dependendo da linguagem, mas trazendo essa fala de que a gente precisa pegar essa agenda, destrinchar ela, fazer uma compatibilização com as ações dos governos locais para poder, de fato, implementá-la, que os ODS nada mais são do que
políticas públicas que já existem, só que aí divididas em algumas caixinhas, né? Todo governo trabalha com educação, com saúde, com mudanças climáticas, com saneamento básico, com redução de desigualdades, com saúde e bem-estar. Então, os ODS eles estão falando do que a gente já faz, só que de uma forma para a gente conseguir unificar e padronizar essa linguagem de forma universal. E a capacidade de resposta dos governos locais e regionais a crises e ameaças vai moldar esses impactos globalmente. E aí são mensagens-chave do nosso Fórum Político de Alto Nível, que acontece do ONU Habitat, que aí é um relatório bastante pessimista, mas que traz 7 pontos mais ou menos otimistas no final. E aí uma parte um pouco mais otimista é a Nova Agenda Urbana, que é o outro documento que o ONU Habitat trabalha aí. A gente tem o ODS 11, pelo qual o ONU Habitat é o guardião dentro do sistema ONU, e aí vem a Nova Agenda Urbana e mostra pra gente como implementar na prática esse ODS 11 e o restante das metas também relacionadas à cidade. Essa agenda foi estabelecida durante a Habitat 3, que é aquela conferência que acontece a cada 20 anos, e a última foi em Quito, capital do Equador. Tivemos uma participação muito grande do Brasil, da América Latina, de associações, instituições, da sociedade civil. Foi um momento bastante interessante assim, para as cidades. E aí esse documento ele vai trazer orientações e assim, um norte de como a gente constrói, gerencia e vive as cidades. O QR Code é para a Nova Agenda Urbana Ilustrada, que é muito mais didática e interessante do que esse documento que é só em texto. Então, nós, nos últimos anos, tivemos esse esforço de destrinchar e de colocar uma forma mais amigável a Nova Agenda Urbana, e a gente tem a Ilustrada em português agora. E aí, esse documento ele tem aí um marco de mais 20 anos, né? A gente tem a Agenda 2030 terminando em 2030, mas a Nova Agenda Urbana termina aí em 2026, 36. Então, tem um tempinho aí um pouquinho maior. E aí, quando acontece a próxima Habitat, eu imagino que uma nova Agenda Urbana. E aí tem 5 pilares, que são a política nacional urbana, a legislação urbana, o planejamento e desenho urbano, o financiamento urbano e implementação local, que são pilares que estão destrinchados por toda a agenda. E agora sim, termino minha fala de otimismo, pessimismo, para a Leta. Tudo que a Daphne falou, né, trazendo dessa escala global, a gente pensa muito assim, a escala global para o local, né, o local. Como é que a gente olha essa agenda internacional e isso se transforma dentro do território. Antes de eu começar a passar, eu vindo para cá, eu vi que tinha um erro no meu PowerPoint, né, de digitação. Eu queria já de cara me desculpar, porque foi uma assistente que não é brasileira que digitou. Então, por favor, dei uma colher de chá para ela, que ela escreve bem aberta já em português, bem melhor do que eu na língua dela. Mas, assim, essa questão, quando a gente fala de cidades, que é o nosso foco, né, quando a gente fala tem aquela logo, né, do ser humano no meio da casinha, a gente está falando do não deixar ninguém e nenhum território para trás, é porque a gente tem que pensar como a gente vai construir cidades que elas dialoguem e elas melhorem e elas aumentem a nossa capacidade de viver bem, né, com qualidade de vida. E hoje a gente vive, e aí eu trouxe isso um pouco por causa do tema da própria especialização, né, a questão da mudança do clima impactando diretamente na vida, especialmente das cidades, mas não só das cidades, né, também das áreas urbanas. E um dos aspectos da mudança do clima, com os seus eventos extremos, e a gente hoje entende que a gente já vive uma crise climática, né, e aí quando a gente fala das agendas globais, a gente está falando dos acordos internacionais, que a gente todo ano vê lá na COP, essa COP não aconteceu nada, essa COP querem que seja, mas não assinaram, né, daquela uma perspectiva negativa, mas ela também tem resoluções importantes. Então, lá na COP de Paris, em 2015, passou rápido, nossa, a decisão foi, tudo bem, a gente tem que mitigar as emissões de gases de efeito estufa, porque quando a gente reduz as emissões, a gente diminui o impacto do aquecimento global, que diminui a quantidade de eventos extremos e a gente consegue viver em relativa normalidade. Infelizmente, a gente já chegou em 2015 entendendo que, mesmo com todos os esforços que estavam sendo feitos até aquele momento, a gente não conseguia garantir que não ia ter impacto de eventos extremos na vida das pessoas. Então, nesse momento, você falou assim, tudo bem, a gente tem que, todas as cidades têm que zerar suas emissões de gases de efeito estufa, a gente tem que ter planos, ações e tal, mas eles têm que considerar também como é que a gente se adapta à mudança do clima. Ela é do clima, já estou vendo ali. E essa adaptação, né, ela passa por resiliência, a sua capacidade de superar, apesar de, e a capacidade daquele espaço estar apropriado para que você não sofra com aquilo. Então, o que acontece? A mudança do clima, ela sempre é falado muito sobre o aspecto ambiental.
Essa agenda vem do meio ambiente, né? A discussão inteira vem da pasta ambiental. Mas, cada vez mais, a pasta da saúde vem entrando nessa agenda, porque a gente está vendo os impactos diretos na saúde. E aí a gente está falando do aquecimento nas ilhas de calor, momentos de evento extremo de calor, a gente tem aumentos, por exemplo, de ataques cardíacos e as pessoas, aumentar o número de quantidade de pessoas morrendo em função de pressão arterial por causa do calor. Então, a gente tem uma série de coisas que vão acontecendo de uma agenda ainda muito pouco detalhada, né? Então, como é o tema da minha dissertação, eu resolvi trazer para vocês um pouquinho, mas sobre um olhar, trazendo, assim, quando a gente fala de mudança do clima e impacto da saúde, a gente tem que olhar o que está causando isso e como é que a gente pode cuidar disso a curto, médio e longo prazo. Então, assim, quando a gente olha, aí era aqui que eu estava tensa com o texto, que lá para a régua, a gente tem a tragédia do Rio Grande do Sul, que afetou 95% dos municípios, e isso tem impacto em 2,4 milhões de pessoas. Né? Essas vítimas diretas desses desastres, elas vão tendo impactos indiretos, como problemas na saúde e uma crise sanitária que é duradoura, que é necessário um grande investimento para que a gente possa sair dessa crise de longo prazo. Então, olhando para o Rio Grande do Sul, a gente está falando de enchente principalmente. A enchente e a chuva duradoura causou também deslizamento de terra, mas eu acho que quando a gente olha para o território como um todo, ao invés de falar pontualmente, a enchente é o que mais impactou o estado, né? E aí a enchente, a gente pensa na enchente assim, a água subiu, né? Mas a enchente ela traz correnteza que arrasta as pessoas, que promove cortes, fraturas, acidentes, lesões graves, de afogamento e até a gente chegar em óbito, né? Doenças infecto-contagiosas, aí a gente está vendo muitos casos novos de leptospirose no Rio Grande do Sul, né? Mas aí, diarreia, hepatite A, infecção na pele, você se corta, você está em contato com uma água poluída, você termina tendo outros problemas de pele. E aí também, obviamente, reprodução de mosquito, problema respiratório. Depois que a água sai, você tem mofo, né? E aí você volta a morar naquela casa e começa a ter doenças respiratórias ocasionadas pelo mofo. Daqui a 10 anos a gente vai estar falando sobre isso ainda, né? Porque essas casas, elas não vão ser reconstruídas, são as pessoas que puderam voltar para as casas, né? Intoxicação alimentar, porque é isso, a água potável ela pode estar comprometida. O alimento também a gente vai ver daqui a pouco em outras partes, ele entra em várias partes, né? Mas o Rio Grande do Sul é um estado produtor de alimentos no Brasil. E isso, quando entra uma água poluída, né, vinda de diversos lugares e com o esgotamento sanitário junto, isso impacta certamente na nossa produção e qualidade de alimento nacional, né, especialmente para quem mora naquele lugar, e os pequenos produtores que produzem local e que comem aquele alimento. Aí você tem, curiosamente, terrivelmente, muitas novas picadas de cobra, por exemplo, que estavam vivendo na natureza, no habitat delas, e elas foram retiradas e acaba causando esse tipo de questão, ratos por causa dos entulhos, enfim. Exposição de substância química, e aí, mas assim, eu acho que o mais importante é esse daqui, o desafio do sistema de saúde, quando a gente está falando de política pública, né? Então, é um panorama para vocês entenderem o espectro, mas assim, a gente precisa pensar em política pública de saúde pública para eventos extremos. E esse é o ponto, assim, que eu queria trazer neste assunto, porque quando a gente tem um evento, pensa assim, né? Veio a chuva, carregou tudo. Como é que as pessoas chegam nos postos de saúde, nos hospitais? A infraestrutura da cidade comprometida impede esse atendimento. 2, os hospitais, postos de saúde não estão preparados para aquela quantidade de pessoas naquele lugar, naquele mesmo momento. Eles não têm treinamento para determinadas doenças até que vão aparecer ali. Eles não têm treinamento para saber o que é uma população chegando no nível de estresse tão alto, que é a saúde mental, que elas estão vindo de traumas muito violentos. Então, às vezes, a forma de atendimento da saúde pública, ela precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas e conseguir fazer a triagem e conseguir dar tratamento para essas pessoas. Então, quando a gente fala de sistema de saúde dentro de um processo de inundação generalizada ou de deslizamento de terra ou de ventos extremos, a gente precisa ajudar os nossos profissionais a estarem preparados para isso. E as instalações médicas precisam estar preparadas para isso. Por exemplo, falta luz.
o fio cai e falta luz. Então, como é que essas instalações vão conseguir ter atendimento aos seus feridos e internados se eles não têm um sistema de geração de luz, não tem painel solar, não tem fontes alternativas de luz? Uma instalação que garanta que não vai ficar toda mofada, ela tem que ter altura, ela tem que ter proteção, é o bunker da saúde, tá ligado? Assim, a gente precisa realmente proteger aquele espaço e garantir também rotas de chegada naqueles espaços de maneira muito diferente do que é uma rota normal de chegada. Pensar a saúde, o sistema de saúde local como se fosse um abrigo, que é a primeira coisa que é montada, né? Monta o abrigo, aí vai todo mundo para aquele espaço, quem consegue chegar, os nossos postos de saúde precisam virar abrigos, sabe? Então, assim, deixa eu ver se eu não estou trazendo nada além de... Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar, e aí quando a gente fala do ONU Habitat, a gente está falando muito de inclusão, né, de não deixar ninguém, nenhum território para trás. A política pública de saúde, ela precisa pensar nessa inclusão para atender as pessoas com maior vulnerabilidade e entendendo que as pessoas vulnerabilizadas, normalmente, elas estão muito mais vulnerabilizadas quando tem um evento extremo. Então, são as mulheres que vão pegar as crianças e os idosos, botar todo mundo no canal carcundo e vão tentar carregar. São as pessoas que moram nas áreas mais vulnerabilizadas socialmente que vão ter problemas para chegar. Porque a classe média, a gente vai... Claro, no Rio Grande do Sul todo mundo sofreu, e eu acho que é isso que causou tanta também diferenciação na comoção. Mas sofre de outra forma, né? Sofre com outro nível de precariedade. Então, a saúde pública e o sistema público de pensamento para a garantia do atendimento à população nesses momentos, ele precisa considerar esses territórios. Então é isso, a saúde precisa virar uma prioridade, né? A gente tem essas imagens de inundação que são bastante dramáticas, e eu acho interessante essa imagem, porque é o seguinte, quando eu estava falando do acesso, né? Não sei se está dando para vocês verem, assim, a gente tem as grandes vias altas conseguindo chegar, mas quando a gente chega aqui embaixo, todas as vias estão alagadas. Então, se eu tenho uma estrutura que talvez todas as vias se alaguem, talvez o meu sistema de saúde precise ter barco, precisa ter uma lanchinha para poder, nesse momento, chegar e catar as pessoas, e não ser só esperar a Defesa Civil, que sempre está precarizada também, esperar os bombeiros, esperar o exército chegar para poder ter assistência básica e imediata para quem está ali naquele momento precisando de auxílio. E aí, fugindo radicalmente de assunto, mas já entrando no mesmo assunto, o que é esse projeto Rio Inclusive Sustentável que a gente está trabalhando? Deixa eu ficar para cá, né? Acho que atrapalho menos. O projeto Rio Inclusive Sustentável é um projeto do governo do estado do Rio, que a gente está fazendo junto com eles na implementação, que é tentando contribuir para que o estado do Rio de Janeiro tenha municípios resilientes à mudança do clima. Obviamente não é só pensando em saúde, mas é pensando em um aspecto mais amplo de resiliência. Como que a gente pode ter cidades resilientes, né? Como é que a gente pode ter um sistema de política pública que garanta e que permita isso para as cidades. Então, a Daphne apresentou os ODS lá atrás. Os ODS, eles são todos interconectados, né? Ela até comentou assim que fez uma licença poética sobre o ODS 18, que ele estaria transversalmente, porque mas os ODS, eles um conversa com o outro. Quando você vai puxar um, você fala, mas se você está falando disso, você também está falando daquele outro. Mas você também está falando... Quando você vai puxar, você chega em quase todos. Mas a gente tem olhares prioritários de metas e indicadores, né? Então, assim, esse projeto, ele olha de forma diferenciada para água potável e saneamento, que é o ODS 6, cidades e comunidades sustentáveis, que é o 11, e ação contra a mudança global do clima, que é o ODS 13. E ele traz transversalmente os ODS 1, erradicação da pobreza, 5, igualdade de gênero, e 17, parcerias e meios de implementação, porque sem parceria a gente não consegue implementar. Se a gente não juntar a mão com um monte de gente, um monte de financiador, um monte de ator, e com a população, e com todo mundo indo junto, a gente não consegue chegar lá. Que é um pouco o que está acontecendo na agenda climática, a gente tem que chegar lá. Para a gente não ficar sofrendo com os números, né, que a Daphne teve que trazer para a gente. Então, a gente está com um olhar para o Rio de Janeiro dividido em bacias hidrográficas, entendendo que uma cidade, que os municípios eles estão muito interconectados em função das suas bacias hidrográficas, até falando de enchente, né? E alguns deles vão ter um olhar diferenciado nosso para fazer planos de ação climática. Então, para a gente poder realmente ter uma política pública de curto, médio e longo prazo e contribuir com o município para que ele possa implementar isso. Então, para conseguir alcançar essa inclusividade e sustentabilidade do Estado, a gente tem 3 grandes trilhas. A primeira delas é o Rio Informado. Uma coisa que a gente percebe
da dificuldade da política pública no estado do Rio é que as informações estão pulverizadas, né? Vocês que trabalham com política pública devem ver isso com muita clareza. Então, a gente está criando o observatório dos ODSs, e nesse observatório a gente vai reunir os dados, tanto que a gente coletar nos próximos 3 anos e meio de projeto, quanto os que a gente identificar e for coletando das universidades, conversar com a Fiocruz, dos comitês de bacia, dos centros de pesquisa, da própria população, ONGs que às vezes fazem pesquisas superestruturadas e que estão lá isoladas, e os dados próprios que os próprios municípios e o governo do estado produzem, e cada um está numa caixinha diferente. Então, o que a gente quer é conseguir juntar essas caixinhas para facilitar e informar política, para ter política pública baseada em dados. O Rio Resiliente e Sustentável, eu estava falando de fazer planos de ação climática, tem uma metodologia do ONU-Habitat que se chama City Rep. Essa metodologia, ela se baseia na participação social. Então, a gente vai em campo, vai para a cidade, vai conversar com a população para ouvir. E ouvir para fazer um diagnóstico, para entender qual é a situação da cidade, o que está acontecendo ali. E a partir desse diagnóstico participativo, a gente vai também para a parte técnica da prefeitura, para entender o que a prefeitura tem, quais são os documentos, quais são as políticas, o que está acontecendo e tal, desse aspecto. A gente junta essas duas coisas e volta para a sociedade. Fala, olha, gente, a gente percebeu que esse aqui é o quadro, é isso mesmo? É isso? Tá bom, faltou isso, colocamos, beleza. Então, como é que a gente consegue, com um olhar para a resiliência urbana e climática deste município, ter medidas, implementações, iniciativas que podem tirar a gente destes dados que a gente encontrou. Então, a gente vai fazendo um planejamento. E aí, no final de um processo de várias atividades, a gente chega num plano de ação climática, que é um marco, que o CityRep chama de marco, né, de ações, onde a gente tem medidas prioritárias e ações com suas subações com prazo, né? O prazo, aí a opinião pessoal, no microfone. A opinião pessoal é que o prazo tem que ser assim, uma gestão, 2 gestões, e aí você vai dando saltos. Mas o prefeito precisa saber o que ele tem que fazer e qual é o compromisso dele. Então, quando a gente vai falar de política pública, acho que isso é super importante. Então, a gente vai fazer isso em 34 municípios do estado, ou seja, a gente vai alcançar 1/3 do estado com planos estruturados de ação climática. E todos os municípios vizinhos que não estiverem incluídos nisso podem participar para aprender a metodologia e aplicar nos seus municípios, e a gente dá o auxílio dentro do que é possível, né? E o Rio Inclusivo, ele tem uma pegada dupla. Primeiro, ele tem uma parte que é muito pensando assim, moeda social, como é que a gente estimula o cidadão dentro da sua casa a ter atitudes mais focadas em sustentabilidade. Mas a segunda parte do Rio Inclusivo é trazendo a população para a mobilização. Então, a gente agora vai começar em Petrópolis um trabalho bem forte de mobilização, onde a gente vai pegar as pessoas, né, os representantes comunitários dos núcleos de defesa civil que existem na cidade. Petrópolis tem 96 territórios identificados pela defesa civil com alta vulnerabilidade à mudança do clima. Desses 96, tem 32 postos que são esses núcleos de defesa civil, que são moradores que compõem. Então, a gente vai pegar um de cada núcleo, vai fazer um treinamento com eles sobre evacuação, como agir na hora de um evento, como treinar os seus vizinhos, o que fazer para tentar evitar aquilo, identificar os problemas que aquela comunidade vive. E nós vamos passar alguns meses num processo de, primeiro, essa pessoa, depois essa pessoa traz 3 jovens de cada núcleo, e esses jovens vão fazer um trabalho de a gente vai fazer um trabalho de gamificação com eles, para que eles possam se envolver de forma lúdica e interessante, né, numa linguagem mais jovem, mas dentro desses espaços. Então, vão ser 96 jovens envolvidos nesse processo. Isso é novo, você não conhecia. Isso é novo. E aí depois... quase isso. É a pirâmide que não promete dinheiro, mas é mais ou menos isso. E dos 3 trazem 10, entendeu? Que são para poder realmente, assim, na hora que o bicho pega, como é que eu cato os meus vizinhos aqui para poder ir para o abrigo e tal. E nesse processo a gente vai trabalhar junto com eles também fazendo projetos. Então a gente vai em 3 territórios diferentes falar, tudo bem, você está aqui, isso aqui é uma comunidade que já viveu na última chuva em Petrópolis um desastre. O que aconteceu na tua vida nesse momento? Começou a cair a terra.
E aí, você conseguiu fugir para abrigo? Quem morreu, morreu como? Como é que a gente evita os próximos óbitos? Como é que facilita o teu caminho até esse abrigo? Onde é que ele fica? Todo mundo sabe que tem apito, que tem sirene, que tem não sei o quê. Então, identificando isso, a gente vai começar a demarcar, precisa de sinalização desse tipo. Esta área daqui precisa de uma via que expressa, que possa ajudar as pessoas a correrem. Enfim, identificar o que precisa ser feito. E aí, fazer um projeto para entregar para a prefeitura, para que a prefeitura possa se responsabilizar pelo que ela é responsável, que é a vida das pessoas na sua cidade. E no fim do dia, política pública é sobre isso também, né? Então, o projeto está começando, a gente começou ele em março, está crescendo com uma velocidade muito grande, porque é isso, a gente percebe que faz falta, que os municípios estão sedentos por informações e participação. Então, a gente está trabalhando junto com o G20 para trazer uma série de coisas agora para o G20 Social. G20 Social, gente, vão para o G20 Social, vai ser muito legal. Vai ter imersão, vai ter casa balançando, vai ser muito legal. Ah, foi? Ai, que legal, olha aí. Então, enfim, não vou contar todas as coisas que vão ter, vai ter muita. Então, a gente está junto com a ANAMA, que é a Associação dos Municípios, puxando secretários, puxando secretarias, e o Fórum Fluminense do Comitê de Bacia Hidrográfica está junto com a gente também para poder exatamente mobilizar. E aí a gente lançou o projeto em abril, maio, já não sei mais, foi agora, e começamos já com o que a gente chama de desafio dos ODS, que começou chamando todo mundo, então a gente rodou 13 municípios, foi escutar, conversar, cada município chamava os seus vizinhos, então a gente alcançou 86 municípios debatendo suas questões, né? E agora a gente começou hoje um laboratório virtual de imersão temática para gestores, tanto dos municípios quanto para os gestores de bacia hidrográfica, de comitê de bacia hidrográfica. E aí eles vão escrever notas conceituais elaboradas de iniciativas que sejam estratégicas e com impacto, para participar de um concurso de boas práticas cujo objetivo é reconhecer boas iniciativas e que os municípios tenham, ao fim desse processo, em novembro, lá no G20 Social, um documento sólido, escrito, que eles possam apresentar para parceiros, o assunto da parceria, para que eles possam buscar recurso para poder implementar, porque uma das coisas que a gente sempre identifica é a dificuldade técnica do próprio município de escrever projetos. Ele tem grandes ideias, ele entende os seus problemas, ele até pode escutar ou não os seus munícipes, mas ele não consegue virar, porque ele não consegue recurso para aquilo. Então, a ideia desse processo do desafio dos ODS é esse. E aí, essa é a jornada, quando a gente foi rodando, né, foram mais de 500 participantes, 84 municípios em 13 cidades diferentes. E agora eu passo para São Gonçalo com o Marcos. Bem, vou começar então me apresentando. Eu sou Marcos Fiorito, eu sou arquiteto e urbanista, formado pela FAU-FRJ, com mestrado em arquitetura e urbanismo na UF e também doutorando. Leta, nossa colega também, é arquiteta. Já fomos informados que os arquitetos compõem uma boa parte do conjunto aqui de participantes, embora não sejam todos. E eu tenho certeza que temos alguns colegas, especialmente as ciências sociais, que eu bem conheço, que devem também ser bastante participativos. Eu começo essa fala também dizendo que eu conheço alguns de vocês e, naturalmente, tenho uma conexão já e sorrio em direção aos nossos dois colegas que trabalham em São Gonçalo, Marlúcia e Diego, que participam ativamente das nossas atividades do Fortalece São Gonçalo lá. Agradecemos aqui a oportunidade de estar aqui, também de vê-los nesse lugar, né, e buscamos sempre complementar de lá, né, e reverberar aquilo que eles trazem daqui da turma. Então tem sido bastante interessante. Primeiro, para começar sobre o projeto de São Gonçalo, depois eu vou fazer algumas complementações, mas ele é um projeto essencialmente centrado no fortalecimento de capacidades locais, né? Então, o ONAPTA trabalha essencialmente em países e cidades do sul global, né, que pactuam de uma mesma condição, a limitação de recursos financeiros, mas também materiais e humanos, né, para dar conta do tamanho dos desafios da urbanização. Então, as metodologias que Leta e Daphne comentaram, que estão associadas
as agendas globais, elas são, na sua essência, metodologias que consideram a transferência, né, a pactuação e a construção do conhecimento com as equipes locais para que, quando o ONAPTA sair, terminar aquele projeto, os projetos consigam seguir, se renovar, incrementar, seguir de forma autônoma a partir da conclusão dos contratos, no caso dos acordos. Então, em São Gonçalo, a gente tem um acordo voltado para o fortalecimento da gestão urbana do município de São Gonçalo, para implementar uma série de produtos e ações que também se referenciam diretamente com a localização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses produtos são esses 5 que estão aqui. Deixa eu ver se aqui funciona. O primeiro deles é o Observatório de Políticas Públicas. Eu vou apresentar na sequência. O Laboratório Urbano Sustentável, também vou comentar na sequência. E depois um diagnóstico de segurança urbana, considerando as condições do território, né? Tem uma série de comunidades conflagradas, né, em que a circulação, o direito de ir e vir, ele é cerceado e precisa ser negociado constantemente. Né? Oficinas de desenho de espaços públicos são processos em conjunto com as equipes municipais e com as comunidades para o desenho participativo, né, e comunitário, de fato, colaborativo. Não só participativo naquela perspectiva um pouco mais distante de proposição incremental de alguma coisa que já foi entregue pelo técnico, mas sim construído colaborativamente, né, junto com as comunidades, junto com crianças, junto com os moradores daquele entorno do espaço público, e, por fim, um programa de capacitação no uso de dados. O projeto como um todo, ele tem o centro nessa opção que é fortalecer a capacidade local a partir de processos de gestão baseada em dados, gestão baseada em evidências. Essa é a forma encontrada para estabelecer políticas públicas mais assertivas, considerando que o recurso é limitado, seja o recurso financeiro, humano ou material. Então, a gestão baseada em dados, ela vem sendo fortalecida, não só o ONAPTA, mas diversas instituições trabalham com essa lente, digamos assim, no desenho de seus programas. Como disse Leta, aqui também no programa do Estado também vai ser elaborado um observatório que vai entregar uma série de dados e indicadores que facilitam tanto a análise como a formulação de novas políticas públicas. Então, esse também é o centro daqui do projeto em São Gonçalo. Então, ao final dele, a gente tem um processo de capacitação, de formação de técnicos municipais para o uso de dados. A gente já está, de alguma forma, dentro dele, mas, ao final, tem um processo um pouco mais formal, né, de curso. Esse contraste aqui ficou péssimo. Olha o arquiteto reclamando de como ficou ali, mas eu leio. Perdão. Bom, mas eu estou achando que não vai melhorar, porque ó, azul em cima do ocre ali. Dá para ler? Tá bem. Melhor. Essas coisas batem forte, né, na gente que tem toque. Então, o Observatório Urbano de São Gonçalo vai se transformar ao final numa plataforma que vai reunir indicadores de diferentes áreas, de assistência social, de meio ambiente, de transporte e mobilidade, de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento econômico, saúde, educação, né, para que esses dados estejam disponíveis e facilitem a análise e formulação de política pública. Tá? Inicialmente, ele conta com um carregamento grande daquilo que já está disponível em muitas fontes, em muitas bases de dados externas, né, muitas federais. Então, hoje, boa parte dos técnicos municipais, né, encontram dificuldade quando querem saber, por exemplo, qual é a população de um determinado bairro, porque não tem, na sua prática, o costume ou até a formação para entender o caminho dentro da pesquisa do PNAD, né, para identificar por setores censitários, quais são os setores censitários que se referem a determinado bairro. Né, e a partir dos setores censitários, levantarem a população residente naquele bairro, ou a população idosa residente naquele bairro. São diversas camadas de informação que já estão disponíveis, né, e a gente conta, né, com a felicidade de ter um instituto, o IBGE no Brasil, que formula pesquisas muito amplas, né, e com uma série histórica bastante robusta. Então, a ideia é que esse observatório, essa plataforma, reúna esses dados e indicadores para que servidores municipais, mas não apenas servidores municipais, também a sociedade civil, consiga ter acesso organizado e centralizado, né, sobre dados de diversas temáticas sobre o município. Então, a partir disso,
A partir desse objetivo central, o observatório estabelece uma série de etapas, né, ou de entregas, né, o desenvolvimento de processos de coleta e análise de dados. Também as secretarias têm capacidades técnicas diferentes. Então, em algumas tem pessoas que têm mais familiaridade com o uso de dados, tanto com a coleta como com a sistematização, em outras tem menos. Então, vamos adaptar lá, a gente tem um escritório local em São Gonçalo, a gente está atuando direto com as secretarias, aos poucos, primeiro solicitando os dados, depois identificando quais são os gargalos na produção, na entrega, na sistematização dessas informações. A partir dessas informações, a gente vai monitorar o avanço dos ODS, né? Assim, os ODS, além de todas as metas, eles têm 246 indicadores, né? Cada uma daquelas metas, Daphne abriu aqui a meta 11, né, que tem o ODS 11, que tem 7 metas e mais 3 que são relacionadas a estratégias de implementação, né? Essas 7 metas, cada uma delas tem pelo menos um indicador de monitoramento. E a partir desses indicadores é que a gente identifica se aquela localidade, que pode ser o país ou pode ser um governo subnacional, um estado ou um município, se ela avançou ou se ela retrocedeu em relação àquilo que estava estabelecido como objetivo. Então, a partir do conjunto de indicadores que foi proposto e elaborado junto com o grupo de trabalho que acompanha o processo, no qual, né, Diego e Marlúcia fazem parte lá, brilhantam as nossas reuniões, a gente vai também conseguir atualizar onde é que São Gonçalo está e como caminhou, né, em relação aos objetivos da Agenda 2030. Também temos ali um monitoramento de indicadores municipais, já que o município tem um plano estratégico específico e que também tem indicadores que estão sendo contemplados no observatório para que eles também sirvam ao monitoramento de políticas públicas locais. Isso é fundamental, porque a gente está trabalhando sobre agendas globais, mas é aqui no chão que a gente vai entender, né, aquilo que precisa ser feito e, essencialmente, aquilo que a gente precisa acompanhar e entender se está sendo feito da forma esperada. Apoiar uma gestão baseada em dados, claro, esse é quase que um pontapé, né, de incentivo às secretarias para investir em novos processos, porque a gente sabe, eu não sei quantos de vocês são servidores municipais, por exemplo, mas a gente sabe que a inserção de qualquer novo processo na administração pública precisa ser bem pactuada, né, para que ela, de alguma forma, desfaça de algumas resistências, né? E a principal forma de trabalhar isso, a meu ver, é envolver durante o processo de construção das ferramentas e dos processos que vão ser propostos ao final, né, dessa jornada. Então, esse é um ponto. O outro é fortalecer a transparência ativa. A gente tem já no país uma tradição já há muitos anos de transparência do ponto de vista da execução orçamentária, da execução financeira, né, dos entes federativos. E é uma transparência de coisas que os municípios são obrigados, então eles colocam lá no site, né? Mas tem uma série de dados que não são fornecidos, a não ser quando são solicitados. Hoje em dia a gente tem o instrumento da LAI, da Lei de Acesso à Informação, mas que, à medida que tivermos aqui uma série de outras informações, né, que dizem muito mais a respeito à execução física das políticas públicas do que a execução financeira, também vai ser um instrumento para facilitar o reconhecimento da população sobre aquilo que está sendo feito. E, por fim, o Observatório tem por objetivo analisar as políticas públicas locais. Então, a gente já tem agora em contratação, aguardando a chegada nas próximas 2 semanas, de uma consultora em gestão de saúde pública e desenvolvimento sustentável, que vai fazer uma análise a partir dos investimentos feitos nos últimos anos, né, como os indicadores de monitoramento das políticas de saúde variaram, né, para entender de que forma, se aqueles investimentos foram assertivos sobre as principais demandas, as principais necessidades da população, especialmente mais vulnerável, né? Então, o Observatório, ao longo do nosso contrato, ele vai realizar uma série de cadernos temáticos sobre diferentes temas, cadernos temáticos, e esse primeiro em gestão de saúde. O outro projeto que está em curso é o Laboratório Urbano Sustentável, e aí ele tem um objetivo de fazer análise, né, de políticas públicas locais e de formular, né, abordagens, soluções de inovação para essas políticas públicas. Esse é um nome mais bonito, mas ele está centrado nisso aqui, né, no processo colaborativo, no diálogo intersetorial. Então, a ideia é que
como laboratório, né, seja incorporado pelos municípios, e essa é uma metodologia já clássica do ONAPTAR, os Urbanetes tem em diferentes lugares do mundo. É uma tecnologia social para que os servidores se apropriem de um determinado tipo de processo, né, baseado em oficinas imersivas, no convite à participação e colaboração de profissionais de diferentes secretarias e também da academia e da sociedade civil, né, quando é possível e aderente. Então, que as políticas públicas sejam cada vez menos, né, elaboradas dentro de grupos isolados, né, eventualmente de especialistas, mas especialistas isolados. Então, o esforço é justo o contrário. Então, a gente acabou de fazer as 3 primeiras oficinas da temática de gestão de risco e desastre lá em São Gonçalo. Envolvemos, no total, 8 secretarias aderentes ao tema, associações, ONGs, representantes da UERJ, que tem uma unidade no município dentro do processo, né, tanto de análise como de formulação de propostas. E aí o sentido principal é entregar, sim, para a municipalidade uma proposta de política pública que facilite a ela entender quais são as principais oportunidades de curto prazo, né, para fazer logo alguns avanços, ações de estruturação de uma política de médio e de longo prazo, né? Mas, especialmente, facilitar aos técnicos municipais a compreensão do que eles podem fazer. E eles não dependem do ONAPTAR para isso. A gente vai fazer esse tema e vai fazer um outro tema sobre territorialização de políticas, né, em saúde, políticas sociais, mas essencialmente para mostrar que eles podem fazer isso, né? E esse é o centro do trabalho, né? O projeto em São Gonçalo diz respeito a isso e não a outra coisa, né? Fortalecimento de capacidades municipais. A gente tem sempre reforçado, né, que nós somos aqueles por quem estávamos esperando, né? Fico muito contente de estar aqui numa turma de especialização em gestão urbana e saúde, e vocês escolheram fazer uma especialização em gestão urbana e saúde após uma pandemia, onde muitas pessoas da área de saúde correram, porque assim, enfrentaram uma situação muito difícil, e aqueles que ficaram são verdadeiros heróis, né? Então, delinear esse campo como um campo de batalha, um campo de investimento, é algo muito, muito bacana e que a gente fica assim, muito contente de estar podendo participar aqui com vocês, e não só de passar isso que a gente está fazendo, mas essencialmente da minha parte, das minhas colegas também, de também aprender com vocês, né, e esse processo dialógico de construção de conhecimento. Então, sobre o projeto em si, eu concluí aqui, mas eu tinha solicitado ao professor Jerônimo uma indicação sobre como vocês tinham tratado alguns temas, né, e pessoalmente no curso do projeto São Gonçalo, essencialmente, porque eu não tenho formação na área da saúde, mas estou provocado desde o início do ano a olhar para o tema, porque vamos fazer um caderno temático, vamos contratar consultor, vamos trabalhar de forma intersetorial, né? Comecei a ver a questão dos determinantes sociais de saúde, falou também que existe a outra nomenclatura de determinações sociais de saúde, né? E me vem uma provocação sobre a inter-relação entre os determinantes sociais de saúde, com todas as suas possibilidades de terminologia, e os objetivos, as metas, e essencialmente também os indicadores dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, eu queria meio que encerrar, mas também fazer uma provocação para que a gente possa puxar um debate, construir aqui também uma conversa com vocês sobre como vocês enxergam, né, que o tema que é central na pauta que vocês estão tratando aqui no curso de especialização também se conecta com as agendas globais, se conecta, ora positivamente, ora provoca, a gente entende e está aqui também para o extensionamento. Então, é isso. Acho que as duas respostas vão se conectar. A gente tem projetos de durações diferentes, assim. Tem projetos nossos que têm duração de 1 ano, e aí acontecem num formato bem mais express, assim. As próprias contratações são funcionários de contratação de consultoria, a gente pode contratar um parceiro implementador, por exemplo. Tem vários formatos de implementar os projetos, dependendo da demanda do governo local. E aí também a duração dos projetos vai interferir na sustentabilidade dele depois e no quanto a gente consegue criar conexões, laços e ter uma capilaridade dentro do governo local. Então, assim, fazendo um pouco para fins de comparação, né?
A gente tem agora um projeto em Congonhas, em Minas Gerais, que tem uma duração super curta de 1 ano, de revisão de plano diretor. É uma oficina atrás da outra, tem um caráter muito de entrega de produtos e não tem tanto tempo para conhecer as secretarias da prefeitura, para ter eventos de divulgação. Então, ele tem essa entrega para o governo. O nosso projeto em Alagoas, que já vai fazer 7 anos de duração, ele é totalmente diferente, porque a gente trabalha com o governo do estado e com todas as secretarias do governo. Então, a gente teve um longo período aí para poder conhecer todas as secretarias. Teve uma primeira fase que foi de 2017 até 2020, e aí foi uma primeira fase de estudos e de elaboração de dados, que existia, assim, quase não existia no governo do estado. E aí, a partir dessa fase, o governo ficou satisfeito com as entregas e pediu uma segunda fase. Então, a gente conseguiu fazer uma segunda fase já usando os dados que a gente coletou na primeira. E aí já é um outro exercício que a gente pôde ter um acompanhamento até de poder sugerir políticas públicas, de estar ali por perto, de um acompanhamento muito, assim, muito mais duradouro e eficiente. Mas é um projeto exceção, assim, de uma longa duração, e também governos que foram, que são do mesmo partido, da mesma continuidade. A gente tem casos de projetos curtos, que a gente, de 2 anos também, o próprio projeto de São Gonçalo, são 2 anos. 2 anos. É um projeto curto e a gente tem umas eleições municipais no meio do caminho, mas a gente tenta colocar o término dele para próxima gestão, para justamente a pessoa que entra não poder chegar e terminar do nada. A gente faz o documento de projeto já com esse objetivo de ter esse espaço na próxima gestão. E aí depende muito de quem vai receber, né? A gente teve projetos que já se encerraram e que foram mais de entrega de produto de fato, de relatórios, de sugestões e de recomendações, e que não teve uma continuidade. E a gente tem alguns outros que a gente ainda tem relação com o parceiro, que a gente volta para fazer um evento. E aí o que a gente tem feito hoje nos nossos projetos é de inserir também produtos que capacitem o governo a utilizar as metodologias e que consigam internalizar essas metodologias. Porque não adianta eu criar um super observatório de política pública num sistema, num dashboard maravilhoso com vários funcionários de web design, de TI, e aí o projeto termina, eu levo toda essa galera comigo, e aí na prefeitura, num lugar pequeno, não tem ninguém. Então a gente tem feito esse trabalho, inclusive com o Juiz de Fora, que é um outro projeto que eu faço supervisão, está acontecendo esse processo agora. A gente implementou o observatório e a prefeitura está tendo aulas, inclusive semana que vem, eles vão ter aula com o nosso Data Hub, que são 3 funcionários que a gente tem, de geografia e de economia, que vão capacitar os funcionários da prefeitura a usar a plataforma. Então a gente também aprende muito nesse processo e vai vendo como dá para corrigir, para manter o conhecimento, que é o objetivo, né? Não faz sentido também a gente preparar relatórios e ir embora. E contar com a boa vontade do parceiro, né? E aí, sobre ser indicativo ou executivo, a gente entrega relatórios de sugestões, de estratégias, e aí também com teor neutro. A gente não pode... É um documento da ONU, né? A gente tem que também levar para esse lado. A gente trabalha com todos os governos, com todos os partidos, a gente precisa trabalhar com todo mundo. Então, o teor do relatório, ele é muito técnico e com uma orientação de estratégias, de sugestões, e aí com bases técnicas e com base em agendas internacionais. Mas a gente não tem como ter uma política de enforcement, de obrigatoriedade de implementação. E aí também indo um pouco para as outras agendas da ONU, os próprios acordos da ONU, quase sempre eles são non-binding, né, que a gente fala em relações internacionais, eles não são vinculantes. Então, ele entra ali como recomendável, é sugerido, a gente recomenda que vocês sigam esse caminho, mas não temos muito como fazer, né? Mas se a gente consegue ter uma equipe técnica do governo local capacitado, a gente consegue ter uma própria pressão dentro do governo, que isso é bastante legal, dos secretários cobrarem, da sociedade civil cobrar. No caso de Alagoas, a gente tem os nossos relatórios e pesquisas são super difundidos na universidade. Então, a própria UFAL, hoje em dia, cobra a implementação do projeto. Então, depende muito também dessa capilaridade, da disponibilidade e disposição do governo, do local e dos parceiros de receberem o projeto. E cada contexto é diferente, cada projeto é um mundo, mas temos experiências muito diversas. Eu acho que a chave do sucesso para a política pública ter continuidade independente da gestão é a construção da governança. Então, assim, um observatório mesmo, né? A gente estava debatendo sobre o observatório dos ODS do Estado do Rio. Como é que eu garanto que depois que eu vou lá, tá lindo o observatório, tá tudo ali, e aí que ele vai estar no ar ainda, que ele vai ter uso, que ele depois vai ser atualizado, que aquilo vai perdurar no tempo independente da gestão?
é com governança. Então, é um trabalho que tem que começar lá, assim, a gente está começando o observatório, pensando na estrutura física, lá, 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 e como que a gente vai montar uma governança que garanta para perdurar. É um plano de ação climática. O instrumento plano de ação climática, ele idealmente tem força de lei no município, ele vai para a Câmara, e aquilo é assim como um plano diretor. A gente não tem esse poder, né? Mas o que a gente tem o poder é da mobilização. Então, quando você consegue trazer mais atores para a mesa e você consegue constituir uma governança municipal para este assunto, você ganha força. Então, por exemplo, a cidade do Recife tem uma governança climática. Tem um espaço onde todas as secretarias do município fazem parte de um corpo chamado G-Clima, que toma conta e garante a implementação do plano de ação climática, e tem um Conclima, que é esse G-Clima, que é o município, com diversos atores da sociedade. Isso está em decreto de lei. Então, ele existe. E aí isso faz com que tenha cobrança social e o prefeito tem obrigações a serem cumpridas, né? Mas eu acho que política pública, qualquer uma que a gente fizer, se ela não tiver governança, não sai do lugar. A gente não faz política pública, né? Nós fazemos parte do sistema ONU. A gente não pode fazer política pública. Então a gente produz dados, produz informações, apoia para subsidiar os governos locais, nacionais, regionais, a utilizarem essas evidências para construir suas políticas públicas com melhor qualidade. É uma consultoria que está prestando um serviço de excelência e de expertise nessa área urbana. Mas a gente não pode criar política pública por lei. A gente participa, acompanha, sugere, mas os nossos cargos são dentro do ONU Habitat. Eles pegam também? Bom, boa tarde. Meu nome é Rosenberg e eu queria, mais como incremento, colocar para vocês o seguinte: na realidade, a posição da sede ela também não foi colocada simplesmente em Nairobi, por isso, né, ela foi colocada porque a Kibera, né, é um dos maiores assentamentos, se não o maior do mundo. Né? Então, reunindo quase 200 assentamentos, são cerca de 2 milhões de pessoas ali, em condições desumanas. Como fica esse processo mediante a ONU Habitat? Esse processo da sede ser lá, do contato? Sim, sim. É um outro tema, se você quiser complementar o que ele vai falar. Em Nairobi. Eu pergunto, posso perguntar na sequência uma outra pergunta? Beleza. Aproveitar que o microfone está aqui, eu me chamo Pedro. Você falou da atuação política que vocês não fazem as políticas, né? Mas queria saber se vocês têm alguma atuação em advocacy, incidência política, impressão sobre os políticos, em alguma coisa nesse sentido, ou é só nesse sentido de criar recomendações e coisas do tipo? Boa tarde, é Michele. Eu sou da Secretaria Municipal de Saúde, né? Eu fiquei curiosa sobre, no eixo mudança do clima e saúde, vocês mencionaram o Rio Informado, que seria através dos dados, e aí eu gostaria de saber como é que vocês fazem para coletar esses dados no território, como é que é a escolha do território, porque a gente tem um município assim, muito diverso, né? E não sei se vocês conseguem avaliar todo o território do Rio, ou se vocês fazem um recorte, e como é feito esse trabalho de coleta de dados, se é através de pesquisa no campo, ou se vocês aproveitam só os dados que, no caso, produzidos pelo IPP, enfim, é mais ou menos isso. Vamos fechar essas três, depois fazer outro bloco, né? Eu vou falar geral, depois eu passo. Sobre Nairobi. Não vou saber te responder sobre o que o ONU Habitat faz com os assentamentos de Nairobi, mas consigo te dizer que, de fato, a nossa sede, estando situada no Sul Global, em Nairobi, como uma das únicas agências do mundo que tem a sua sede situada no Sul Global. A gente tem várias agências com sede em Genebra, em Viena, em Nova York
e a gente está em Nairobi, assim, de propósito, né? Não é por acaso. O PNUMA também trabalha com a gente lá é o ONU Habitat e o PNUMA, o Programa da ONU para o Meio Ambiente. Então, isso acaba que ajuda muito na produção e no desenvolvimento de metodologias que levem em conta esse contexto, mas é claro que cada metodologia que a gente tem, ela precisa ser adaptada para os contextos locais. E acaba que a gente faz isso muito bem nos projetos aqui no Brasil, porque por questões de recurso, de tempo, da governança que a gente tem aqui, e acaba que no Brasil a gente trabalha muito com governos locais. Vários dos nossos outros projetos trabalham com o governo nacional e também com financiamentos e fundos internacionais. E aí a gente, quando trabalha com um parceiro local, o nosso cliente, né, o nosso parceiro, o nosso beneficiário direto, é aquele governo e a população. Então isso faz com que a gente precise adaptar metodologias e tempo e resumir, e às vezes fazer num tempo muito mais curto do que outros países e cidades fariam com condições muito mais favoráveis de desenvolvimento, às vezes, do que aqui. Vários dos nossos projetos, inclusive, eles têm temática de segurança, eles acontecem em territórios de vulnerabilidade urbana e de vulnerabilidade de questões de segurança mesmo. Então, é uma outra implementação, né? As oficinas de desenho de espaço público, elas podem acontecer na cidade, na zona sul do Rio, elas podem acontecer dentro dos complexos de favela com mais necessidades. Então, a gente vai adaptando isso e essa troca com a sede, ela acontece de forma bastante enfática. Assim, a gente sempre traz, olha, a realidade de trabalhar com parceiros na ponta é muito diferente do que trabalhar com o governo nacional, com um tempo, uma duração maior, com metodologias com 1 ano para implementação de um espaço público. Aqui a gente faz em 1 ano 20 oficinas, em 2 meses Leta fez 13. Então o ritmo é outro também. E aí sobre advocacy, a gente faz nos temas relacionados ao ONU Habitat, mas não vai ser uma advocacy talvez esperado pela sociedade civil, igual seria de uma ONG. Né? A ONU ela é uma instituição neutra, imparcial, a gente se impõe, se coloca sempre baseado nos documentos da ONU, nas cartas da ONU e nas questões técnicas defendidas pela ONU. E busca também não colocar um posicionamento em temáticas que ainda estão sendo pactuadas. Então, muitas pessoas perguntam, não, mas a gente não tem opinião. A opinião da gente é que não importa. É o que o ONU Habitat se coloca para esse tema, né? O CPF ele fica um pouco de lado nesse lugar. E aí, assim, o desastre do Rio Grande do Sul. A gente fez o nosso advocacy muito em termos de capacidade técnica, né? O que o ONU Habitat vê dessas questões, o que a gente poderia fazer, quais são sugestões, o que acontece, o que pode mudar nesses termos. Muito mais de um viés técnico do que de campanha, né, internacional, que a gente veria em outras organizações. E vou passar para os arquitetos falarem de habitação. Não vou falar de habitação em Nairobi, não, porque eu não domino o assunto da habitação em Nairobi. Eu concordo, acho que todo mundo devia aqui organizar uma visita técnica em Nairobi. Visita técnica. Eu vou responder a pergunta da colega sobre o Rio Informado. Só para esclarecer, esse projeto é para o Estado, são 92 municípios. Então, não é para o município do Rio. O projeto que a gente tem no município do Rio é o de territórios sociais, que ele faz um mapeamento de pessoas invisibilizadas pelos serviços sociais, né? É uma outra pegada. No nosso caso, o observatório está coletando dados secundários que estão espalhados, está reunindo isso. E aí está produzindo dados à medida que a gente utiliza uma metodologia chamada UMF, onde a gente coleta dados e informações e a gente vai trazer estes dados sistematizados de uma outra maneira. E, ao mesmo tempo, a gente está produzindo conhecimento, a gente está trazendo esse conhecimento. Então, o observatório tem muito esse papel de coleta e junção lógica dos assuntos, porque eles ficam perdidos, né? É muito comum você chegar numa secretaria e falar assim, mas tem... Você chega na secretaria de saúde, pronto. Aí fala assim, mas você tem os dados de todo mundo que teve dengue na cidade? Ah, tem, isso aí está tudo resolvido. Você pode me passar esses dados? Ah, então, mas não é bem assim, porque na verdade... E aí 3 meses se passaram, você ainda não conseguiu aqueles dados porque eles existem, mas eles não estão reunidos em um único lugar. Eles não estão compilados da mesma maneira. Então, é esse o papel do observatório. Tá? Agora, a habitação social é contigo. Não, eu não vou... Como disse Daphne aqui, a gente não tem opinião. Então eu vou me limitar a reforçar
uma mensagem-chave colocada pela nova diretora executiva do NAPTAR, que é brasileira, né, Ana Cláudia Rosbach, e a gente teve a arquiteta, que a gente teve a alegria de, na semana passada, ter uma reunião de cerca de 1 hora com ela, no segundo dia dela de trabalho, aqui numa reunião aqui no IPP, claro, remota, ela lá em Nairobi, onde ela reforçou que o tema adaptação e adaptação digna dos assentamentos, né, deve voltar a se tornar central em todos os projetos construídos, né, durante o mandato dela. Então, a gente encontra aqui um momento em que, novamente, se lança a luz, né, como principal foco, aquele que é a primeira meta do ODS, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que é a habitação em moradia adequada e digna. Então, acho que esse é um direcionamento que a gente tem e, com certeza, uma oportunidade que ocorre também a partir da vivência desses profissionais em condições de cidade do sul global, no caso da Ana Cláudia Rosbach, em cidades latino-americanas, uma atuação grande, desde a Prefeitura de São Paulo, mas também através de organismos como o Lincoln Institute, em diversas cidades da América Latina. Então, acredito que a grande provocação é construir política pública a partir do chão em que a gente pisa, né? E quando a gente tem consciência sobre as condições desse lugar, com certeza fica mais fácil de orientar políticas mais assertivas. Então, é nisso que a gente confia também daqui. Boa tarde, eu me chamo Ariana. Eu queria perguntar sobre o projeto específico das cidades resilientes, né? Não sei exatamente como funciona a colaboração de vocês com relação a isso. Teve algum professor, não lembro qual, trouxe para a gente a presença da ONU nas cidades resilientes de Petrópolis. A gente até mencionou lá na cúpula social lá do evento do G20, que estávamos nesse eixo, né, de debate das pautas de mudança climática, sustentabilidade, transição justa. E aí, uma das propostas do nosso grupo para o G20 Social foi a adaptação e a motivação de mais projetos para tornar cidades cada vez mais resilientes, para uma preparação para os próximos eventos que provavelmente vão acontecer. E eu não sei se, de fato, existe essa colaboração lá em Petrópolis, e se existe, né, como que é. Tem mais alguém? Eu vou colocar mais uma pergunta aqui. Tem mais ou menos acompanhando aqui essa questão da resiliência das cidades. Mas também antecipar o agradecimento e o cumprimento aí pela apresentação de vocês, né? É muito legal, muito interessante e estimulante saber que vocês estão aqui do lado, trabalhando tão pertinho da gente. A questão é para a colega arquiteta Leta, que falou um pouco rapidamente, mas é um assunto que a gente tem pesquisado lá no Núcleo de Tecnologia, que é a questão do hospital seguro, né? Quem já teve internado, teve esse infortúnio de estar numa UTI, ou ter parentes dentro de uma UTI, pode imaginar o desastre que é uma UTI inundar. Mas aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Teve uma UTI que foi inundada. Então, não sei quantos óbitos provocou, não sei, nem tive coragem de acompanhar a notícia, porque é uma tragédia, né? Você já está num hospital fragilizado dentro de uma UTI e tem que ser removido ali, os aparelhos são desligados, como é que vai ser, né? Então, essa questão é uma questão importante para os arquitetos, ao fazer um projeto de um hospital ou a manutenção do hospital. Por isso, queria saber se tem algum protocolo de vocês sobre isso, da ONU. Eu já ouvi falar de alguma coisa da Cruz Vermelha, o que existe sobre isso. Fazendo parte da resiliência, né, da cidade, né? Sim, eu vou passar para lá, né? Quer dizer, ter... Não, é para gravar. É para gravar a pergunta. Para gravar. Não precisa, só só que sim, assim, ó. Meu nome é Rosana. Eu quero fazer... Eu vou falar 3 coisas, né? Primeiro é uma pergunta para saber como que é escolhido os municípios ou os municípios que escolhem vocês de acordo com o interesse econômico e político. O segundo é sobre uma frase que você falou sobre os profissionais de saúde correrem na pandemia. Eu sou uma profissional da área da saúde, eu sou fisioterapeuta intensiva. Eu trabalhei durante a pandemia, cheguei a fazer 107 horas de plantão por semana. Então, eu não vi profissionais da área da saúde correndo
pelo menos os da ponta, coordenadores e diretores são coisas à parte, mas profissionais que muitas vezes já estavam aposentados ou eram de situações de trabalhar em consultórios e tal, que não tinha essa dinâmica hospitalar, que foram acolhidos por nós, que já éramos da unidade hospitalar, porque durante o Covid o que a gente precisava era de especialistas em CTI, principalmente do manejo do respirador, que é uma coisa que o fisioterapeuta faz. Então, a gente abraçou muitos profissionais que não eram ortopedistas, dermatologistas, mas que a gente precisava de mão de obra ali, que a gente precisava de alguém formado. Então, muitos profissionais que se formaram há pouco, até em 2020, tiveram até alguns que tiveram antecipação da sua formação para estar atuando. Então, assim, eu achei um pouco errado a fala de correram, porque muitos morreram também. Eu fiquei doente 2 vezes, né? Então, e isso logo no início. Eu peguei Covid na minha primeira paciente de Covid, porque a gente não sabia tratar ali no final de março para abril. Então, eu vejo a fala, poderia falar sobre muitos não participaram porque já eram doentes. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é formada, é especialista em terapia intensiva e não pôde trabalhar porque ela pegou BK como é que é BK que vocês falam? Tuberculose, trabalhando na emergência de Cabo Frio, e ela tem sequelas, ela tem fibrose pulmonar por conta disso, e não pôde atuar efetivamente. Então, tem muitos profissionais que não atuaram, cada um com suas particularidades, mas não vejo como certo correram. O terceiro que eu quero falar é sobre o meu tema, que eu vou fazer aqui. Eu vou falar sobre a rede de saúde, eu quero fazer o meu plano aqui. O plano não, como é que é? Não é TCC que a gente vai falar. Um trabalho de intervenção sobre... É que a minha memória é maravilhosa. Gente, não é o Covid, é o hipotireoidismo. O meu hormônio está alterado. Meu hormônio está alterado, por isso que está desse jeito. E eu quero falar muito sobre essa parte da comunicação na rede, porque ela não é só municipal, ela é nacional, ela é estadual. Principalmente, a gente pode pegar São Gonçalo como exemplo, que é muito heterogênea as regiões. A gente tem os determinantes de saúde, que são diversos, mas a gente tem outros pontos que precisam ser trabalhados, como a comunicação dentro da própria rede, né, entre os entes federados, entre os profissionais de saúde e entre as situações mesmo que ocorrem, como ele falou, dos hospitais estarem alagados. Eu na época que teve o alagamento do hospital, lá em 2010, 2011, não sei, não vou lembrar, lá na região serrana, eu recebi alguns pacientes que vieram desses hospitais alagados também. Então, a comunicação da rede, ela já ocorre, mas ela não é fluida. E eu queria saber como que vocês veem essa fluidez, essa secção que existe, como, por exemplo, a saúde que tem em Manaus não é a mesma que tem no Leblon, por exemplo, que não é a mesma que vai ter em São Gonçalo. Ela é totalmente errônea, né, segmentada. Né? E aí já entra de novo na primeira pergunta. Como é que é feita essas escolhas? Precisa de microfone? Não, tem que gravar. Então, assim como a Rosana, eu também atuei no hospital de campanha, né? Eu coordenei 20 assistentes sociais na época do hospital de campanha de São Gonçalo, e realmente a comunicação era muito difícil. São Gonçalo não tinha um hospital ou vários hospitais com suporte para atendimento necessário na época. Nós tínhamos pessoas que vinham do Rio, de Vassouras, da região serrana, e a comunicação com esses hospitais eram impossíveis, quase impossíveis, né? A gente passava horas com a equipe de serviço social, com a equipe de psicologia, tentando contato, porque vinham sem familiar, e a gente tentava ter contato com o familiar, não conseguia. Então, assim, realmente, de fato, essa questão da comunicação, ela fala muito comigo, porque essa parte de 2020, que a gente passou esse processo do hospital de campanha, aí quando a Rosana diz que não correram, mas morreram, né, e no final, que teve que fechar o hospital, foi um desespero, porque essa transferência foi feita de forma totalmente errônea, e muitas pessoas vieram óbito mesmo, de fato. Então, assim, foi um fato que a gente passou muito complicado em São Gonçalo. Agora, com essa gestão, nós conseguimos, né, implantar alguns hospitais, algumas pessoas não precisam mais ir até Vassouras, até outros locais, centros de imagem que nós conseguimos agora também em São Gonçalo. Então, assim, de fato, a saúde em 2020 para cá, ela passou, em São Gonçalo especificamente, passou por um processo muito terrível, né, e que a gente acompanhou. E, assim, por isso a nossa fala tão, como é que eu falei, emocionada, né, da gente ter participado e visto o quanto foi difícil para a gente
essa questão. Vamos parar de bloco agora. Eu vou só começar, Rosana, por aqui me retratar, não tenho nenhum problema, assim, acho que na hora da fala, às vezes a gente escolhe uma expressão errada, eu estive muito próximo, eu perdi alguns colegas, eu perdi um colega médico com Covid, né, ficou distante da sua família e dos amigos durante 56 dias antes de vir a óbito, e eu estive bem próximo de muita gente que passou também essa condição que você descreveu. Talvez a minha fala tenha vindo também porque a partir disso, com a proximidade com certamente cerca de uma dezena de colegas da área de saúde, muitos escolheram se afastar da área hospitalar. Tamanho trauma, né, da falta de condições para lidar com um problema desse tamanho. Então, quando eu falei correram, acho que eu estava falando de um lugar de escolha, né, de se afastar de uma situação que no Brasil isso pode acontecer outras vezes, e as condições da saúde não ganham, não se incrementam, né, no ritmo necessário. E eu estava, na verdade, também aqui valorizando o lugar de escolha de vocês, né, de se aproximarem de um tema que é tão caro, tão absolutamente fundamental para a sociedade. Então, peço desculpas pela má expressão e para explicar era sobre esse contexto que eu tratava. Então, vamos separar as caixinhas, né? A gente está falando de várias coisas aqui. Sobre Petrópolis, que eu saiba, nós não temos nenhum outro projeto já feito, mas, como a Daphne falou, a ONU são muitas ONUs, ela tem um monte de programas. Eu sei, por exemplo, que a UNDRR, que é um órgão da ONU que trata de desastres, redução de desastres, já fez um trabalho com Petrópolis há alguns anos, que inclusive envolveu Petrópolis para fazer parte de um hub de resiliência. Então, eu acho que pode ter sido disso que podem ter falado. Nesse momento, a gente vai começar um trabalho com Petrópolis bastante intensivo nos próximos 10 meses, com gente lá em campo, percorrendo e conversando com a população e tentando fazer esse fortalecimento. Mas é uma coisa que a gente nunca fez dentro do ONU Habitat, tá? Sobre a arquitetura hospitalar, que ele perguntou, e o espaço seguro, e a comunicação, aí entra os lugares, eu acho que essas coisas todas entram qual é o lugar de fala de cada um, né? Então, deixa eu retornar só aqui assim. Meu nome é Leta, eu sou arquiteta e urbanista, especialista em cooperação internacional, e fiz agora um mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis, cuja dissertação foi sobre o impacto da mudança do clima na saúde. Pensando como é que a gente consegue reduzir esse impacto, como é que a gente consegue ter resiliência dentro do campo da saúde. Então, quando eu fui pesquisar isso, a Covid certamente é impulsionadora dessa escolha, que foi inclusive um período que eu me aproximei muito da Fiocruz, porque eu fui para campo durante a Covid, não no aspecto médico, mas social, muito junto com a Fiocruz em Recife. Então, eu acabei me aproximando muito do tema da saúde, apesar de não entender nada de saúde, fique claro, não entendo nada de saúde. Mas, enquanto pessoa especialista em mudança do clima, que trabalha há muito tempo com política pública para questões climáticas, começou a me dar uma angústia cada vez maior do fato da saúde não estar considerada nisso. A saúde não está ali. A Secretaria de Saúde não é convidada para esses debates. A Secretaria de Saúde sequer sabe que esse debate está acontecendo. E, dentro do contexto da mudança do clima, quando você vai olhar as análises de risco e vulnerabilidade, são um mapa super técnico que é feito e depois tem uma construção coletiva, ele vai identificando uma série de coisas dentro da metodologia do IPCC, que é o grande órgão que reúne todas as pesquisas internacionais em termos de clima no mundo. E o único dado que a gente coloca é dengue, zika e chikungunya. No Brasil, esses são os dados de saúde que entram na nossa análise de risco e vulnerabilidade para o clima. Aí, quando você olha dengue, zika e chikungunya, você está falando das áreas mais pobres da cidade e todas as questões que não preciso entrar aqui com todos vocês que estão aqui. Mas as outras questões de saúde não estão incluídas. E aí eu comecei a pesquisar para ver aonde elas estão incluídas. Eu descobri que, assim, na década de 70, começaram a falar alguma coisa sobre isso e depois esse assunto morreu. E ele só volta a ser debatido, o impacto da mudança do clima na saúde, a partir dos anos 2010 para 2020. E é uma coisa muito séria, porque a gente está falando, quando a gente fala de mudança do clima, uma das coisas que a gente... eu não gosto de ser a pessoa que traz as más notícias, entendeu? Mas assim, né, colocando de forma bastante objetiva. O derretimento das geleiras, ele
é uma tragédia anunciada de múltiplas pandemias. Porque ali tem vírus, tem doenças que estão guardadinhas ali há centenas de milhares de anos. É uma caixa de Pandora. E a gente não sabe o tamanho do problema que isso vai causar. A gente não tem ninguém tem a menor ideia. Quando a gente fala do que vai acontecer na Amazônia, e você bota os especialistas amazônicos para debater, todos eles discordam, entendeu? Porque a gente tem cenários, a gente tem possibilidades. A Amazônia vai virar um manguezal, a Amazônia vai virar... Mas ninguém sabe de verdade. Por quê? Cada camada dessa que a gente vai descobrindo de problemas, ela vai sobrecolocando e a gente só vai achando problemas mais graves e mais rápido. Então, quando se começou a debater mudança do clima e começou a se construir cenário, o tempo todo a gente está perdendo, os cenários que eram chamados de gente pessimista, alarmista e tal, todos eles eram ainda positivos em relação ao que está acontecendo na realidade. Nós estamos 10 anos adiantados dos cenários, em termos de desastres e eventos climáticos extremos. Então, a tendência é uma tendência difícil. Se debate muito se a Covid não é uma consequência da mudança do clima. Porque você está falando de desequilíbrio ambiental, que provoca uma série de desequilíbrios encadeados e que geram doenças que a gente não conhece. Então, além de uma doença, uma coisa que a gente tem como se preparar de forma bem objetiva, e aí, por exemplo, como é que é a arquitetura hospitalar para poder ter resiliência, eu nunca li nenhum artigo que dissesse isso desta maneira. Ainda precisa ser feito. Então, convido os arquitetos presentes a pensarem sobre isso. Porque a gente até tem, assim, algumas coisas que são colocadas como estratégicas que aquela pessoa pesquisou e aí ele constrói lá o bunker daquele assunto. Mas o pensamento da estrutura hospitalar e de postos de saúde, e são os postos de saúde que estão dentro das comunidades, não são os grandes hospitais. Os postos de saúde têm que conseguir aguentar o rojão. É ele que segura o imediato, vocês sabem disso, né? Como que esses postos de saúde podem responder é um problema ainda sem resposta. Sem resposta de múltiplas coisas. Qual é a arquitetura, mas também a localização. Se você tira daquela localização porque não é seguro, você está deixando aquelas pessoas também desprotegidas, então você vive um outro problema. Então, aí começa um debate muito maior, que é habitação social, mas aí você vai fazer habitação social tirando as pessoas de onde elas vivem, e que elas têm história, e que tem uma história centenária, e aí como é que você faz aquilo? Então, assim, não tem resposta fácil. Nenhuma dessas respostas é fácil, entendeu? A resiliência, ela é uma coisa... Uma das grandes dificuldades quando a gente fala de política pública para resiliência e adaptação é como é que eu meço? Como é que eu faço a mensuração e monitoramento para poder saber se aquilo está funcionando? Que alguém que perguntou, né? Como é que a gente sabe se depois deu certo? É muito difícil, né? Porque eu estou lá com um planejamento, pinta uma Covid, é outra coisa, mudou o planeta, né? E a gente está falando disso, de mudanças muito rápidas. Eu tinha uma pergunta sobre a base territorial que vocês trabalham. Nós aqui conversamos muito sobre regiões metropolitanas e relação cada vez mais intensa entre essas regiões metropolitanas, formadas por diversos municípios. A região metropolitana de Belo Horizonte tem 36. Então, qualquer situação em torno de uma bacia hidrográfica que sirva a região metropolitana, como a gente viu lá no Rio Grande do Sul, vai atingir uma área enorme. E o que eu estava vendo é que vocês têm o município como uma unidade de interlocução. Ou já tem algumas regiões formadas por municípios que estão trabalhando com vocês. Isso era a minha pergunta. Tem uma pergunta que não foi respondida, né? E se soma a essa. O ONU Habitat não escolhe onde ele trabalha, né? Diferente de outras agências, a gente tem Unicef. Unicef é um fundo. Unicef, a cada X anos, eles têm uma política, um mandato que eles precisam implementar naquele determinado período, em determinados municípios e estados que foram selecionados de acordo com algum índice, alguma meta. A gente tem ONU Mulheres, que trabalha muito mais com uma política de advocacy e que implementa projetos com recursos muitos de fundos internacionais e eles podem, às vezes, escolher onde eles querem atuar. O ONU Habitat é um programa. Então, a gente não tem recurso próprio, todo recurso do ONU Habitat é oriundo de projetos específicos, a maioria desses projetos é com governos, podem ser governos municipais, estaduais, aqui a gente tem um estadual, um municipal, né?
e com o governo nacional também. Pode ser um projeto com uma universidade, com algum ministério. A gente já teve vários no nosso percurso. O mais comum é ser com municípios ou estados. A gente hoje é bem dividido. A gente tem com os dois grupos. E até com outras instituições. A gente teve projeto já com a Sudene. E aí, com outras agências da ONU, com o NOPS, que trabalha com infraestrutura, com o NADC, que trabalha com drogas e crime, com o PNUD. Então, é uma arquitetura aí possível de ser negociada. Mas o que acontece é que, normalmente, esses parceiros nos procuram. Não existe uma busca ativa do ONU Habitat de oferecer esses serviços. Acaba que, às vezes, a gente participa de algum evento e aí tem algum funcionário, alguém de algum lugar, e depois cria o contato e a gente vai estabelecendo essa ligação, e aí pode ter interesse, pode ter recurso, daí surge um projeto. Mas muitas vezes já vem essa demanda mais ou menos organizada. E aí a gente cresceu muito nos últimos anos, e acho que isso também vem muito da repercussão positiva de alguns projetos nossos, e projetos que já estão avançados e a gente já consegue ver os resultados deles. Então, acho que o nosso projeto de Alagoas abriu portas para o nosso projeto em Pernambuco. O nosso projeto de São Paulo abriu portas para um projeto com uma outra secretaria, era com uma secretaria, agora a gente tem mais outras duas envolvidas. O nosso projeto com o IPP abriu portas para São Gonçalo, com o governo do estado. Então, acho que tem também essa repercussão, e o Advocacy 2 projetos, né? Mas o Habitat não tem recursos próprios para ir atrás de resolução de problemas ou até implementação da agenda, né? E aí, voltando para municípios e região metropolitana, acho que já respondi um pouco, mas depende muito da governança e dos desejos do parceiro, né? No caso do governo do estado do Rio, eles estão trabalhando, tem um município polo, tem os comitês de bacia, São Gonçalo tem as áreas específicas que a prefeitura pode, do estado todo, e depende do tema. Alagoas, a gente trabalha com todos os municípios de forma transversal, mas a gente já escolheu 5 municípios piloto para implementar uma determinada pesquisa porque fazia sentido para aquele tema. Em Pernambuco, a gente trabalhou com 8 municípios porque eram os 8 municípios mais violentos, e o tema do projeto era de segurança urbana. Então, depende muito da conversa com o parceiro e do recurso também. O recurso acaba que ele vai definir muito a atuação. Uma coisa é trabalhar em um município, outra coisa é trabalhar em 92, né? Que acaba que funciona como ferramenta também, né? Então, dá para organizar eventos pela redes. Mas o Projeto de Alagoas tem um site à parte, por exemplo, que é o Visão Alagoas 2030. Se vocês colocarem no Google, aparece, assim, logo um dos primeiros. Que o governo, depois, assim, eu sempre volto para ele, que é o nosso projeto mais longo e que a gente consegue ver todo esse caminho. O governo quis criar esse site, ele é um site vinculado ao governo do estado. Então, pode ser que o próximo governo queira tirar esse domínio. Mas hoje esse site existe, todos os resultados e produtos estão publicados lá. No caso dos relatórios de Pernambuco, do projeto que eu coordenei, está no site do ONU Habitat. Eu fiz questão desde o começo, conversei com o governo e falei, olha, é muito importante que a gente publique esse relatório. Então, é um trabalho também de convencimento nosso de que aquilo é importante de ser publicado. Era um trabalho feito com organizações da sociedade civil, em territórios, a gente envolveu 200 jovens, mais de 100 mulheres, em 20 territórios. Então, teve um trabalho que eu queria muito poder devolver. E o governo concordou. Mas, dependendo do tema, tem temas mais sensíveis também. Segurança. A gente tem um relatório de segurança que não foi autorizado de ser publicado, porque eram dados muito individualizados, muito sensíveis e específicos de um território pequeno. Então, foi uma entrega específica para o governo e, assim, para a secretaria, só para o secretário, e pronto, né? Depende muito do parceiro, da negociação, mas a gente sempre recomenda que seja público. E educação e agricultura, né? Segurança alimentar. A gente não trabalha especificamente com esses temas. É claro que eles passeiam de forma transversal no nosso trabalho. Dependendo de algum projeto, pode ser que solicitem uma consultoria, um caderno técnico específico nessa área, e a gente faz a contratação, mas não é tema que a gente trabalha usualmente, assim. Às vezes, até dentro de uma pesquisa que a gente vai fazer, pode ter perguntas sobre educação, sobre segurança alimentar, mas não está no mandato do ONU Habitat, né? E aí, sobre agricultura, a gente tem a FAO, que é a Organização da ONU para Agricultura e Alimentação. E a educação, a gente tem Unicef e Unesco ali, que dependendo do público-alvo, eles dividem os mandatos. Chegou. O que a gente queria. Agora Chegou. Chegou. Não que a gente financie, né, assistência técnica, mas é um tema que a gente trata e que está nas nossas análises. A gente tem muitas parcerias com CAU regionais, né, locais, e também nacional. A gente participa de muitos eventos com esse tema, participa de banca, de seleção. O nosso projeto em Belo Horizonte, no assentamento de Isidora, também trabalhou bastante
tema de habitação e soluções baseadas na natureza. A gente tem o tema transversal em projetos diferentes, mas nenhum que seja só de habitação, né? E tem as recomendações internacionais, né, da ONU de habitação que vocês conseguem encontrar na internet, assim, fácil também.